Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação, mais um momento de reflexão em um tema que com certeza não apenas nos fará pensar e refletir, mas com certeza nos aproximará da presença de Deus. Se você está contente de mais uma vez o Espírito Santo ter conseguido lograr êxito na sua vida, ter conseguido uma vitória ao te aproximar da presença de Deus, então fica feliz, já deixa o gostei, vê se está inscrito no canal, porque o propósito desse canal é exatamente isso, é nos aproximar de Deus, é fazer com que diariamente, constantemente, a gente tenha o nosso momento com Deus. Meu coração se alegra por, nessa ocasião, estar junto com você, tendo esse momento tão particular e importante na nossa vida espiritual. Antes de nós conhecermos o tema, vamos fazer a nossa oração, para a gente se preparar espiritualmente. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder, nessa ocasião, mais uma vez, estar com o coração aberto, a ser impressionado, a ser marcado positivamente pela Tua Palavra. Nessa ocasião, o tema que será explorado e meditado seja de fato relevante na nossa vida, que faça a gente pensar sobre coisas que de fato enaltecem e glorificam o Teu nome. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Nós pecamos contra Ti e vivemos em uma condição de pecado e por isso carecemos da graça de Cristo Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito, a justiça de Cristo, a graça de Cristo, para que dessa forma nós possamos ser aceitos por Ti e vivermos eternamente junto a Ti, no Teu reino de glória. Nós pedimos todas essas coisas porque unicamente pela fé nós acreditamos toda a nossa esperança no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é os que sobrarem. Eu quero convidar você a ler o verso que será a base para a nossa meditação. Ele se encontra na carta aos Romanos, capítulo 9, o versículo é o 27. Olha só o que diz. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. A meditação de hoje vai tratar do assunto sobre o remanescente. E esse assunto ele tanto pode ser visto de uma forma, de um ângulo positivo, como também de uma ótica negativa. Por exemplo, imagine a situação de um remanescente que está sendo cada vez mais atacado e diminuindo. Mas dentro do mesmo exemplo, você pode olhar com outro olho, os olhos do tipo, ainda existe alguém para representar. Mesmo que em pouca quantidade, ainda existe um remanescente. Percebe que para a mesma palavra, nós podemos olhar de uma forma tanto negativa como positiva? O texto apresentado de hoje chama a atenção para essa particularidade, trazendo à tona que, embora o povo de Israel tenha sido o povo eleito, escolhido por Deus para ser o seu povo, isso não significa dizer que o povo de Israel é o remanescente. Você viu que no verso foi apresentado que, embora a nação de Israel possa ser como a areia do mar, ou seja, uma grande multidão, a Bíblia fala que somente o remanescente será salvo. Se pertencer a uma comunidade, se pertencer a um povo, fosse sinônimo de salvação, esse verso não existiria. Então a gente percebe o quão relevante é de fato a gente entender o assunto, a teologia sobre o remanescente presente na Bíblia. Davi, o que significa ser remanescente? Será que é fazer parte de um povo? Será que é fazer parte de uma igreja? Será que é fazer parte de uma religião? O que é ser remanescente? É sobre isso que nós vamos discorrer um pouquinho. De acordo com Gerhard Riesel, a Bíblia apresenta pelo menos 3 tipos de remanescente. O remanescente histórico, que é aquele que dentro de uma catástrofe se manteve vivo. O remanescente fiel, que é aquele que nutre uma genuína fé. E o remanescente escatológico, que é aqueles que vão se manter firmes, puros, leais ao Senhor no tempo do fim, próximo ao juízo final. A Bíblia traz à tona esses 3 tipos de remanescente. E dentre esses 3 tipos, a gente nota uma particularidade.
em cada uma das três, que é a questão da fidelidade, de se manter firme. Existe um camarada que foi citado até aqui na meditação, que é o Chester, que ele dizia o seguinte: olha, aquilo que está morto, ele segue o curso da correnteza de forma natural, mas aquilo que está vivo, ele consegue se opor à correnteza. O remanescente tem essa característica de não ser só mais um em meio à multidão, de não ser aquele que segue o efeito manada, mas ser aquele que, em detrimento à situação, ao que a época está ditando, ao que as pessoas estão dizendo, ele vai se manter firme. Não há uma convicção qualquer, mas firme ao assim diz o Senhor. Firme em adoração ao Senhor. Essa é a particularidade, essa é a característica que distingue o remanescente. Não é o fazer parte de um povo, como o caso de Israel. Não é o fazer parte de uma comunidade religiosa, como pertencer a uma igreja. Não é simplesmente ser cristão, ou seja, pertencer a uma religião, que vai te garantir ser remanescente e dessa forma ser salvo pelo Senhor. Mas é em meio à circunstância que você vive. Quando Jesus te chamar, quando Jesus soar a trombeta, você dizer: eis-me pronto, eu estou aqui, eu vou junto com o Senhor. Certa vez Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas estão espalhadas em vários apriscos. Cabe a mim, o verdadeiro pastor, conduzi-las. Muitas vezes a gente fica preocupado: mas rapaz, tu vai fazer parte dessa igreja. Mas rapaz, tu vai fazer parte daquela igreja, tu vai fazer... Não cabe a nós discernir e definir quem é joio e quem é trigo. O dono do celeiro, quando chegar a hora, vai fazer a colheita. E aqueles que se manterem firmes, que forem leais, que forem fiéis ao Senhor de forma verdadeira, esses serão, vamos dizer assim, recolhidos para o celeiro. Eu achei uma citação bastante interessante que foi apresentada aqui na meditação e eu vou compartilhar junto com vocês. Diz assim, ó: em todas as eras, o Senhor Jesus tem suas testemunhas. Um remanescente que confia na palavra de Deus. E hoje, em todos os lugares, estes são os que mantêm comunhão com Deus. Uma corrente vital de influência os está conduzindo à luz. E quando forem questionados, quem está do lado do Senhor, se posicionarão a favor dele. Uma outra característica apresentada aqui na meditação é que os remanescentes, eles mantêm comunhão com Deus. Eles buscam ao Senhor. Eles têm o seu momento com Deus todos os dias. Você quer fazer parte do grupo remanescente? Você quer fazer parte do grupo que será salvo pelo Senhor? Que irá viver eternamente ao lado do Senhor? Que de hoje em diante você possa estar firmemente e de forma leal tendo um momento com Deus, buscando a Deus. Porque o Espírito Santo não apenas está conduzindo, mas está nos aproximando de Deus. E se nós perseverarmos nessa maneira de viver, com certeza nós seremos sim o povo remanescente. Independente da religião, independente da placa da igreja a qual nós fazemos parte. Nós seremos o remanescente de Deus. Chegamos ao fim a mais um momento com Deus. E se você, quem sabe, fica preocupado de fazer parte de um grupo pequeno, afinal de contas, o termo remanescente dá a ideia de pequeno povo, pequeno grupo, um restinho, a sobra, fica tranquilo. Porque se nós formos o resto, se nós formos a sobra com Jesus, com certeza, após o seu retorno, nós seremos a grande maioria. Tá certo? Estou muito contente de estar aqui junto com você, tendo esse momento com Deus. Eu espero te ver aqui novamente amanhã. Então não falta. Verifica se você já deu gostei, verifica se você já é inscrito, para que dessa forma, todos os dias, eu possa te convidar a ter um momento com Deus. Vai ser maravilhoso estarmos juntos. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.